Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui. E hoje, o negócio hoje tá diferente, hein? O negócio hoje tá estranho, meus amigos. Desde ontem à noite estou acumulando aqui informações que realmente são preocupantes. Cenário internacional muito tenso, tá? Muito complicado. E a gente precisa entender o que está acontecendo para se preparar, seguindo aquele antigo princípio, observar, se orientar, decidir, agir. Ciclo UDA. Se você não sabe o que é ciclo UDA, você pode salsifufu aí, porque o negócio tá muito complicado, tá? Eu fico vendo esses analistas geopolíticos aí, mundo afora, né? Aqueles somebody love da grande mídia, que só fala piriri pororó, etc e tal, beleza? Té. Não fala as coisas como elas realmente são, perfeito? Então, hoje você vai entender em que pé que nós estamos. E hoje, meus amigos, eu fiquei meio agitado de manhã, porque eu falei, caramba, nós precisamos montar o nosso plano B mais rápido. O que eu tô falando do plano B? Eu tô falando do plano do nosso condomínio sustentável, porque pode ser que o negócio fique estranho aí rápido. Ok, pessoal? Eu tenho falado isso para vocês desde 2020. Essa disputa pela Casa Branca vai dar o que falar. Os caras não querem largar o osso, mas preste muitíssima atenção que eu vou te dizer já nesse início, tá? Preste muita atenção. Tem um filme, que eu esqueci o nome, que é uma mulher que faz um papel de um homem fazendo um papel de uma mulher, ok? Uma mulher fazendo papel de um homem fazendo papel de uma mulher. Aí, algumas pessoas falam assim, eu já descobri, não é uma mulher, é um homem. Só que, na verdade, não é um homem. É uma mulher fazendo papel de uma mulher, é um homem fazendo papel de uma mulher, fazendo papel de um homem. Ok? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Existem várias camadas de entendimento. A primeira camada de entendimento, que é a mais ignorante, as pessoas estão falando assim, não vai acontecer nada não. A segunda camada de entendimento é, caramba, o cenário internacional está muito estranho. O pessoal está querendo tomar o poder nos Estados Unidos e no mundo. Por isso está tendo uma briga entre os progressistas e os conservadores, né? Os progressistas woke, os conservadores cristãos brigando para ver quem vai controlar o mundo, né? Os white hats, né? Aqueles caras do bem que estão dentro do sistema, eles estão lutando para proteger o mundo. Esse é o segundo nível, que também tem uma série de ignorâncias, ok? Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Muito tempo atrás, eu escrevi um poema. Na verdade, eu escrevi já alguns poemas, né? Deixa eu... Peraí. E na verdade, pessoal, a poesia é você, na verdade, conhecer tão bem as regras da linguagem que você consegue brincar com a linguagem, né? Contornar a linguagem, né? Fazer ali, né? Ter uma ginga com a linguagem. E eu escrevi um poema muito tempo atrás, que infelizmente, eu não me lembro de cabeça, mas ele terminava falando assim, uma pseudo-verdade é pior do que a ignorância, ok? Uma pseudo-verdade é pior do que a ignorância. Você tem a massa das pessoas no mundo totalmente alienadas, não fazem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo, serão os primeiros a aceitar a marca da besta e aceitar o anticristo como salvador da humanidade. Esses serão os primeiros, principalmente os cristãos, perfeito? Tá? Segundo, tá? A maioria, então, 90%, está totalmente por fora, vai ser o primeiro a bater palma para o anticristo quando ele salvar o mundo. Segundo, tem a galera que pensa assim, não, eu sou um cara esclarecido. Eu sei que existe aí uma ordem internacional nova, eu sei que existe aí, né, os controladores do mundo, eu sei que existe uma agenda oculta que quer controlar o mundo, e essa agenda oculta da ordem internacional nova, ela está prestes a ser vencida e destronada pelo pessoal do bem, os white hats. Isso aqui é a pseudo-verdade que é pior do que a ignorância, tá bom? Sabe por quê? Na verdade, a implementação do caos é proposital e faz parte do plano, porque eles estão seguindo aquela máxima antiga do Império Romano que é ordo ab caos, a ordem a partir do caos. Quem que é o melhor grupo para implementar o caos? Os progressistas. E os progressistas estão implementando o caos trabalhando para os controladores do mundo, que usam tanto os capitalistas quanto os progressistas para fazer avançar a sua agenda de controle total, a sua agenda de espectro total, a sua agenda do controle de todos os lados, ok?
Muitas vezes você fala, eu não gosto do refrigerante X, eu gosto do Y. Os dois são do mesmo dono. Eu não gosto do restaurante X, eu gosto do restaurante Y. Os dois são do mesmo dono. Você está dando dinheiro por... eu não gosto de massa, eu gosto de japonês. Os dois são do mesmo dono. Pessoal, os dois são do mesmo dono. Ok? Esse caos que está sendo implementado sobre o mundo agora é proposital, é para gerar desespero nas pessoas, é para gerar medo, é para gerar insegurança, para que as pessoas peçam ajuda ao sistema, falando, por favor, nós estamos muito preocupados, nos ajudem. Aí o sistema vai falar, para ajudá-lo, você vai ter que abrir um pouco de mão da sua liberdade. E aí eles falam, qualquer coisa para me ajudar, me ajuda. E aí eles vão abrir a mão de um pouco da sua liberdade em favor de segurança e não vão ter nenhum nem o outro. Então deixa eu abrir o jogo para vocês agora, pessoal. Não dá mais tempo da gente falar em código e da gente enrolar. Deixa eu dizer o que está programado para acontecer no mundo agora, tá? Já já eu vou falar para vocês o que está rolando no mundo para você ver como é que a agenda está sendo cumprida. E hoje eu vou mostrar para vocês como tudo que eu tenho falado para vocês há anos está se cumprindo agora diante dos nossos olhos e muito provavelmente antes do dia 5 de novembro vai se cumprir tudo. Então, se isso for cumprido, se cumprir, caso isso se cumpra, eu preciso dizer para você o que fazer. Perfeito? O que está sendo programado para o mundo? Está sendo programado para o mundo um grande engano de que Donald Trump e Elon Musk estão lutando a favor dos cristãos e dos conservadores contra o pessoal da ordem internacional nova, que é progressista e woke. Tudo uma encenação. Então vai ter um grande caos no mundo, começando com conflito entre conflito aberto nuclear entre Kiev e Moscou, conflito aberto nuclear entre Tel Aviv e Teherã e o conflito aberto nuclear entre Washington e Pequim. É isso que está sendo programado para o mundo agora. E o mundo vai falar, ó céus, quem poderá nos defender? Aí vai aparecer a dupla dinâmica Donald Trump e Elon Musk. Nós, os chapulins colorados, e eles vão resolver o mundo. E o mundo inteiro vai falar, vocês são os salvadores do mundo. Vocês são os salvadores da humanidade, né? Salvaram o planeta Terra. Aleluia, glória a Deus. E aí eles chegam ao poder total, com o apoio dos cristãos ignorantes, com o apoio dos conservadores ignorantes, e eles simplesmente implementam a verdadeira ordem internacional. Ok? Essa é a grande estratégia. Uma estratégia clara de você perceber quando você conhece as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia já falava sobre isso. Como a Bíblia diz que o anticristo vai chegar ao poder e vai implementar um governo único global, com uma tirania global, ele vai chegar ao poder trazendo paz. E a Bíblia diz que quando falarem paz e paz, aí que lhe sobrevirá repentina destruição. Ok, meus amigos? Perfeito? Tranquilo? Tá? O pessoal está perguntando fonte. Fonte é tudo que eu falei de 20 anos atrás até agora, tá bom? Hoje você se vira e estuda. Hoje eu não vou te dar colher de chá não, tá? É muito facinho todo dia eu colocar 50 links para vocês. Hoje vocês pegam e estudam. Se vocês quiserem, olhem, leiam todas as minhas colunas da Gazeta do Povo, principalmente a da semana passada, e leiam todos os meus livros. As fontes estão ali, beleza? Então vamos lá, pessoal. Noticiário, tá? Você tem Google? Pega e bota no Google, se vira. Hoje eu não vou ficar te dando colher de chá não, tá bom? Isso aqui tá todo mundo mimadinho. Tá todo mundo querendo comidinha na boca? Aprenda a estudar, eduque-se a si mesmo, tá? Educate yourself. Aprenda a estudar, se vira, beleza? Então, não acha que é mentira? Então siga na ignorância, problema teu. Então, olha só, prestem muita atenção, meus amigos. Não dá mais tempo para brincar, acabou. Não dá mais tempo para brincar. Quem está enganado vai ficar enganado. A Bíblia diz que vai chegar um momento que quem está pecando, que continue pecando. E quem está santificando, continue santificando. Acabou, meu irmão. Se você não acordou em 2020, na época da crise sanitária, você não acorda mais. Se você não acordou com o que aconteceu em 2020, você não acorda mais, meu irmão. Se você acha que foi normal o que aconteceu em 2020, você não acorda mais. Muitos serão chamados, poucos são os escolhidos. O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que eles não vejam e enxerguem a verdade. Ok? Quem não acordou em 2020 não acorda mais. Eu quero falar com quem já acordou, porque tem gente que acordou, mas não tomou café da manhã ainda. E eu estou trazendo o café da manhã para você. Beleza? Ok?
Hoje o negócio é sério. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo desde a última sexta-feira. Só coisa sinistra, comprovando o que eu tenho falado para vocês. Meus amigos, olha só. Quem quer entender o que está acontecendo no mundo e nunca ouviu falar no boletim dos cientistas atômicos, não sabe o que está acontecendo no mundo, poxa. Porque o Boletim dos Cientistas Atômicos foi criado em 1947. Vamos fazer uma conta aqui? 2024 menos 1947 vai dar 77 anos. Se você não sabe o que é o Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, você está 77 anos atrasado em conhecimento. Então, meus amigos, eu perdi a paciência de conversar com pessoas que estão 77 anos atrasados no conhecimento, meu irmão. Perdi a paciência, ok? Então, em 1947, o Boletim de Cientistas Atômicos criou o relógio do juízo final lá na Universidade de Chicago, que é um instrumento que marca o quão perto a humanidade estaria da sua total destruição. No início deste ano de 2020, na verdade, no ano passado, 2023, o relógio foi atualizado para 90 segundos para o Apocalipse. Ou seja, 1 minuto e meio para o Apocalipse. Aí você me diz assim, Daniel, alguma vez o relógio, nesses 77 anos, o relógio já esteve a 1 minuto e meio do Apocalipse? Não. Desde 2023, o relógio do juízo final, que é um instrumento que marca o quão perto a humanidade está da sua total destruição, criado pelo Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nunca esteve tão perto desse ponto, ok? Nunca esteve tão perto desse ponto, tá bom? Então, os cientistas mais gabaritados do planeta Terra já estão avisando a gente que a coisa está estranha, ok? Boletim de Cientistas Atômicos criou esse relógio e eu digo para vocês, muito provavelmente, eles vão se reunir ainda esse mês e vão atualizar o ponteiro do relógio para um mais novo recorde. 90 segundos para meia-noite, que é 90 segundos para o juízo final, tá? Que sabe o que significa? Significava o ponto mais crítico que a humanidade já havia vivido. Eles vão atualizar isso. Com certeza vai para 1 minuto ou 60 segundos para meia-noite ou para o Apocalipse, tá? Não é só o Boletim dos Cientistas Atômicos que está há 77 anos te dando essa dica. Também a Rand Corporation, eu não sei se você já ouviu falar na Rand Corporation, tá? Se você nunca ouviu falar na Rand Corporation, você também está aí com décadas e décadas e décadas de atraso no seu conhecimento. Por quê? Rand Corporation foi criada em 1948, então você está com 76 anos de atraso no seu conhecimento. Só que aqui, meus amigos, para quem está acordado, para quem tem a mente aberta, né, como dizia o Frank Zappa, né, a mente é igual um paraquedas, só funciona se estiver aberta, só funciona se abrir, tá bom? Então abra a sua mente, ok? Para quem está com a mente aberta, eu digo para vocês, eu posso te ajudar a você vencer os 77, 76, 78 anos de atraso no seu conhecimento. E a gente vai fazer isso hoje, para quem tem a mente aberta, ok? Então, meus amigos, a Rand Corporation é um think tank norte-americano de política global sem fins lucrativos criado em 1948 pela Douglas Aircraft Company para oferecer pesquisa e análise às forças de defesa dos Estados Unidos. É financiada pelo governo norte-americano e por fundos privados, corporações e universidades particulares. Ou seja, a Rand Corporation é um dos grupos de analistas de cenário mais gabaritados do planeta Terra e eles estão falando, nós nunca estivemos tão próximo do caos total, ok? Nós nunca tivemos tão próximo do caos total. Perfeito? Beleza. Então, meus amigos, a galera está avisando, ok? Só que na semana passada, o negócio piorou mais ainda. Sabe por que o negócio piorou? O negócio piorou porque os norte-coreanos tomaram uma atitude muito estranha. Uma atitude aí que, para quem sabe ler nas entrelinhas, foi uma evidência muito importante de que algo está acontecendo. Perfeito? Eu estou falando de forma intensa hoje para vocês, porque o que eu tenho falado para vocês há 20 anos, né? Ou desde 2020, ou desde o ano passado, está se cumprindo de uma forma incrível, tá? E tudo que eu tenho falado, meus amigos, está perfeitamente, devidamente registrado, ok? Está registrado nos podcasts, mas está registrado nos livros.
À beira do abismo, geopolítica, globalismo e o fim do mundo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje eu falei aqui em 2021, tá? 90 segundos para o apocalipse, o grande reset, a ordem internacional nova. Tudo que eu falei em 2022 está acontecendo, tá? Tá escrito aqui, eu falei antes. Tudo que eu falei em 2023 está aqui, a jogada final, beleza? Então, eu documentei tudo, meus amigos, tá? Tem os vídeos e tem os livros. Eu fico chateado porque eu tô falando com vocês há anos e as pessoas... Caramba, eu não sabia disso não. Pô, não tava ligado nisso não. Pô, é mesmo? Será? É mesmo? É mesmo? Pelo amor de Deus, gente. Tô tentando ajudar vocês. Você sabe que eu tenho 3 compromissos com vocês aqui. Primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Aí quem tem o QI baixo, quando escuta, fica... Ai, meu Deus, deve ser mentira. Cadê a fonte? Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Beleza? É meu compromisso com você. E eu estou fazendo aqui aberto. Não exigi nada para você estar aqui. É só ter internet, eletricidade e um computador, um celular. Estou aqui falando para vocês. Quem tem ouvidos, ouça. E quem está alienado, continue alienado. Ok? Então vamos lá. O que aconteceu na sexta-feira passada? Os norte-coreanos simplesmente destruíram, com artifícios de destruição, as pontes que conectam o seu país aos seus vizinhos do sul. Destruíram as pontes que conectam os coreanos do norte aos coreanos do sul, tá? Deixa eu trocar aqui o microfone que eu vou tirar essa blusa aqui, que agora deu calor aqui, tá bom? Só um segundinho. Tirar essa blusa aqui. Olha só, pessoal. Você viu essa notícia? Se não viu, tá dando mole, tá? Porque isso aí foi um sinal claro de que os norte-coreanos estão se preparando para um conflito. Ok? Para que o cara, desde 1950, quando teve o último conflito da Coreia, se você não conhece a história da Coreia lá, do conflito da Coreia em 1950, você tá por fora também, porque aquilo ali foi um antes e depois para o mundo, inclusive foi naquela época que surgiu a ideia do Manchurian Candidates, ok? Se você não sabe o que é Manchurian Candidates, se você não conhece um projeto chamado letra M, letra K, Ultra, se você não sabe o que é isso, você tá, né, comprando gato por lebre aí, achando que tá assistindo filme e série. Você não está assistindo filme sério, meu amigo. Você está recebendo propaganda da maior fonte de propaganda do planeta Terra, que é Hollywood, ok? Maior indústria de propaganda no mundo. Quem controlava o link entre Hollywood e a CIA era um cara chamado Chase Brandon, que era o diretor do escritório de ligação entre a CIA e a indústria do entretenimento. Se você não conhece isso, você acha que você está indo ao cinema ver um filme. Você não está indo ao cinema ver um filme, nem você está assistindo uma série na Netflix. Você está recebendo no seu cérebro um material de propaganda de operação psicológica. Beleza? Então tá certo. Com essa informação que nós tivemos na última sexta-feira de que os norte-coreanos destruíram as pontes que conectavam com os sul-coreanos, isso significa, sabe o quê? Significa que eles estão se preparando para um conflito, ok? Além disso, como não poderia deixar de ser, pela primeira vez, o líder supremo de Pequim, sabe o que ele disse? Sabe o que ele fez? Pela primeira vez, ele vestiu uma roupa bélica, uma roupa de conflito. Pela primeira vez desde que ele está no poder. E começou a falar, agir e se vestir seguindo os moldes do antigo Zedong. Você lembra daquele antigo líder lá de Pequim? Que uns chamam de Setung e outros chamam de Zedong. Lembra do Zedong? Ele agora está com uma roupa bélica pela primeira vez, conclamando o seu povo, que é nada mais nada menos que 1,5 bilhão de pessoas, para irem para um conflito aberto. O cara fez isso. Pela primeira vez na história recente de Pequim, o cara chegou e falou, preparem-se para o conflito. Ok? Pela primeira vez desde o conflito da Coreia, que foi em 1950, ou seja, 74 anos atrás. Nós estamos vendo de sexta-feira para cá acontecerem coisas que não acontecem há 75, 74 anos. Tá? Se você pensa na criação de Tel Aviv, do Estado moderno lá do povo de Deus, eles foram criados em 1948 e desde 1948 nunca havia acontecido um conflito direto entre Tel Aviv e Teherã. Começou em abril e isso faz parte da agenda poderosa, da agenda do alto escalão do poder. Quem está lá na arca sabe, porque lá a gente contou
toda essa agenda que foi liberada para o mundo em 2010 por um jornalista britânico. O vídeo tá lá dentro da Arca, a gente estudou isso na Arca. E eu digo para você, meu amigo, quer assinar a Arca? Aproveita que tá na promoção, tá? 1 ano já de Arca, galera, assim, depoimentos e testemunhos muito legais, todo mundo falando, cara, a Arca mudou minha visão de mundo, eu enxergo o mundo de outra forma agora, voltei para a igreja, quero virar cristão, tô valorizando mais as coisas de Deus, então já assina a Arca aí, ok? Venha estudar com a gente. Seja nosso aluno, tá? Lá na Arca a gente estuda junto tudo isso, mas lá na Arca, e obviamente eu criei a Arca por uma cobrança de vocês, muitas vezes eu falava, pessoal, esse assunto não dá para falar aqui nas redes sociais. Os caras falavam, cria um lugar então onde dá para falar, e eu criei. E lá na Arca, meu irmão, é sem papa na língua, a gente fala abertamente as coisas, tá bom? Então quer assinar a Arca? Assine a Arca agora. Inclusive, vamos combinar uma parada da Arca? Seguinte, deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou dar 10 minutos para vocês para a gente bater 10 mil likes. Se nós batermos 10 mil likes, eu vou liberar uma parte da informação que eu ia liberar na Arca aqui, ó, filé para vocês. Filé. Eu vou dizer para você, eu vou dar nome aos bois. O nome do plano, quando ele foi liberado, e o nome do jornalista, e eu até vou te dar o link de onde está esse plano, tá? Eu vou te passar um link. Agora, explicar o que está acontecendo, aí só lá dentro da Arca, beleza? Então vamos lá, meus amigos, prestem muita atenção. 10 minutos para 10 mil likes, tá? A gente já tem quase 11 mil pessoas, então tranquilo da gente chegar a 10 mil likes. Continuando. Rand Corporation avisando que está chegando o conflito atômico. Relógio do juízo final, boletim de cientistas atômicos da Universidade de Chicago avisando que está chegando o conflito atômico. Declaração do jornalista aberta para o mundo em 2010 avisando que estava chegando esse conflito atômico. Os norte-coreanos destruindo as pontes. O líder de Pequim pela primeira vez desde 1950 falando em conflito aberto, botando roupa bélica, tá? Desde 1950 no conflito lá da Coreia. Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Agora, também tem um problema aí, meus amigos. Também tem um problema, tá? Magna Alves falando que a Arca abriu os olhos dela. Valeu, Magna. Presta atenção. A gente tem um grupo de pessoas no mundo que não estuda história. A gente tem um grupo de pessoas no mundo que estuda história, mas não entende nada. E a gente tem um grupo de pessoas no mundo que estuda história e entende. E a primeira coisa que você precisa entender é que a história não é verdade absoluta. Os documentos históricos e a historiografia não é verdade absoluta, ok? E isso é uma coisa, é um nível de alienação que realmente a gente fica triste aqui. Eu fico triste de ver a condição do nosso povo. O nosso povo, ele tem ali a 8ª economia do mundo, mas está nos últimos lugares em educação. O que significa isso? Significa uma tristeza de uma nação. Uma nação que tinha tudo para ser potência mundial e simplesmente tá lá na cauda, é retardatário, ok? Tínhamos tudo para sermos potência mundial, inclusive vários estudos geopolíticos apontam o Brasil como uma superpotência em potencial e o que falta para o Brasil ser uma superpotência em potencial é educação e condições bélicas mais robustas. Duas coisas que provavelmente nunca vai ter. Mas se você é um ponto fora da curva e apesar de toda a destruição da educação você manteve um pouquinho da sua massa encefálica, é com você que eu quero falar, ok? Pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês da ignorância, tá? Olha só. Você vai estudar teologia. Eu estudei teologia, sou bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. E lá na Universidade Metodista de São Paulo, assim como nos grandes seminários teológicos, a gente aprende um negócio chamado Jesus histórico. Aí você fala assim, peraí, o que é o Jesus histórico? O Jesus histórico é o seguinte, eles dizem assim, Jesus não era Deus, Jesus não fez milagre, Jesus não andou sobre as águas, Jesus não transformou água em vinho, Jesus não levantou os mortos, ele não fez nada disso. Aí são lendas que inventaram, deixa de ser ignorante. Aí você fala, então o Jesus bíblico é o Jesus mentiroso, é o Jesus inventado, da lorota, e o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro. Aí, peraí, tem um problema, porque eu sou doutor em linguística, tá? E como doutor em linguística, especializado na área de análise e discurso, eu analiso não só o projeto de dizer, mas eu analiso também a estrutura lógica das proposições. Para quem entende filosofia analítica e lógica vai entender isso. Proposição é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então eu analiso
os textos e as falas a partir da estrutura da lógica. E aí o cara vira e fala assim, o Jesus da Bíblia é mentiroso, o Jesus histórico é verdadeiro. Ou seja, ele está colocando o adjetivo histórico como sinônimo de verdadeiro. Ou seja, a história é a palavra da verdade? A história era a palavra da verdade. Era a palavra da verdade. Até 1940. Ok? 1940. Há quanto tempo a gente olha 1940 para hoje? 40 dá 60, 84 anos. Quem ainda hoje, em 2024, acha que a história é a palavra da verdade, é a verdade inquestionável, está com 84 anos de atraso nos seus estudos. E quem trouxe essa novidade para a história, novidade de 84 anos, foi a Escola de Annales. A Escola de Annales nas décadas de 40 e 50 com Fernand Braudel, lá na França, ok? Que junto com Jacques Le Goff criaram a nova história. A nova história, assim como Michel Foucault defende no seu livro Arqueologia do Saber, a nova história parte do princípio que a história não é a verdade absoluta, é uma manifestação de uma opinião. A historiografia é uma opinião de um historiador. A historiografia é uma versão da história. É uma narrativa construída em cima de documentos com a opinião do homem. Não é verdade absoluta. Então o cara que hoje, em 2024, acha que história é verdade absoluta, está com 84 anos de atraso no seu estudo, parabéns pela sua ignorância, ok? Então, meus amigos, existem duas maneiras de estudar história. 3, pelo menos. Você estuda história e fala, caramba, que legal, agora eu sei tudo. Tem uma outra maneira de estudar história que você fala assim, caramba, será que é isso mesmo? E tem uma outra maneira. Acho que esses caras estão me enrolando, ok? Então, sabendo que a história enrola a gente, porque não é a palavra da verdade, eu repito, quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Nessa situação que está acontecendo hoje, dos norte-coreanos destruírem as pontes, e vocês verem Pequim falando em conflito pela primeira vez desde 1950, na época do conflito da Coreia, se você hoje não conhece o conflito da Coreia, você está deixando de ter um embasamento para interpretar a história nesse momento. Sabe por quê? O conflito entre os norte-coreanos e os sul-coreanos, ele não terminou até hoje. Você sabia disso? O que aconteceu? Os representantes dos Estados Unidos estavam perdendo. E o que eles fizeram? Eles falaram, olha, eu estou sentindo que eu vou perder, mas não vou deixar acontecer o que aconteceu conosco com o conflito vietnamita. Se nós perdermos, nós vamos dessa vez usar equipamentos... conflitos vietnamita não, perdão. Vietnamita foi depois dos anos 60. Nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu também no segundo grande conflito mundial. Se nós sentirmos que nós vamos perder, nós vamos usar equipamentos nucleares. E aí, os sul-coreanos ali, com a ajuda de equipamento nuclear dos Estados Unidos, falaram para os norte-coreanos, parece que vocês estão ganhando, mas não vou deixar não. Se vocês ganharem, a gente vai usar equipamento nuclear. Exatamente com a doutrina Sansão, lá de Tel Aviv, tá? Se você conhece a doutrina Sansão, você sabe o que é isso. Vou falar uma parada para vocês, pessoal. Eu nunca ouvi ninguém falando de opção Sansão no Brasil. Você pode ter ouvido falar, eu não ouvi, tá bom? Opção Sansão é fundamental também para você entender a maneira como Tel Aviv lida com os seus conflitos, ok? Porque a Beretat Shimshon, em hebraico, que é a opção de Sansão, é exatamente isso. É uma estratégia de dissuasão de Tel Aviv, em que eles dizem o seguinte, olha, se vocês nos fizerem uma ofensiva contra nós, e nós sentirmos que nós vamos perder, a gente vai jogar biribinha nuclear para cima de todos vocês. Se eu for pro buraco, tu vai pro buraco comigo junto. Igual Sansão fez no livro de Juízes. No livro de Juízes, Sansão, para destruir os seus oponentes filisteus, ele derrubou o palácio dos filisteus, onde tinha mais de 3.000 filisteus da elite filisteia, e ele derrubou todo aquele prédio. Em cima dele também, ele acabou perdendo sua vida, mas ele deu a maior derrota que os filisteus já tiveram. Ele foi pro buraco, mas levou todo mundo junto. Isso é a Beretat Shimshon em hebraico, ou seja, a opção Sansão. Os Estados Unidos e os sul-coreanos utilizaram uma espécie de opção Sansão lá em 1950. Então, o conflito de 1950 entre os coreanos do Norte e coreanos do Sul,
ele não terminou, porque quando os Estados Unidos ameaçaram usar os seus equipamentos nucleares, houve um acordo, houve um cessar-fogo, e esse conflito nunca terminou oficialmente, perfeito? Essa é a primeira parte do bolo de informações novas que chegaram. A segunda parte eu vou começar já já. Antes disso, eu só quero te lembrar que eu te dei 10 minutos pra gente dar o like e estão acabando os 10 minutos e a gente não chegou a 10 mil likes ainda. Estamos com quase 13 mil pessoas ao vivo, só 7.400 likes. Então, ainda faltam 2.500 likes. Dê o like logo para entregar para você a informação filé, uma parte da informação que eu só ia revelar na arca. Beleza? Então vamos lá. Jornal Bild. Quem não conhece o jornal Bild está dando mole também, tá? O Bild Zeitung, né, que é a palavra em alemão para jornal, né? Eu sei muito bem, né? Sou formado em jornalismo e a gente estuda muito o Leipzig Zeitung, né? Os primeiros jornais do mundo surgiram na Alemanha. Eu não sei se você sabe disso, porque Johann Gutenberg criou a prensa lá na Alemanha. A prensa de Gutenberg foi criada no final do século XIV lá na Alemanha, que com a prensa de Gutenberg eles conseguiram criar os jornais e as notícias, ok? Jornal tem a ver com a palavra jour, que é dia, em francês tem a ver com o que acontece no dia. A palavra notícia tem a ver com o latim notitia, que significa pequena nota, mas em alemão a palavra jornal é a palavra Zeitung, né? Que tem a ver com a palavra Zeit, que é tempo, tá? Então, o Bild Zeitung, né, que é o jornal, a gente poderia traduzir como jornal e imagem, é um jornal alemão de 1952. Ou seja, esse jornal tem nada mais nada menos que 72 anos. Se você não conhece o jornal Bild, ou Bild Zeitung, você está dando mole, porque o Bild Zeitung, ele é um dos jornais que tem as melhores matérias de jornalismo investigativo da Europa, para te ajudar a entender o que está acontecendo na Europa. E eu digo para vocês, quem acompanha o meu trabalho, viu uma informação muito, quase que eu falei, é uma informação sensual, é quase isso, uma informação tão apetitosa para quem gosta de saber da verdade, que ela chega a ser uma informação assim, quase sedutora nesse sentido, né? Exatamente no dia 17 de janeiro de 2024, eu publiquei um artigo na Gazeta do Povo que está nesse livrinho meu novo aqui, A Jogada Final, onde eu conto tudo o que esses caras estão falando que vai acontecer, ok? Tá na livraria, promoção livraria.pondeloves.com.br. Vou pedir para minha equipe colocar o link aí para vocês, que hoje eu não tô afim de colocar link não, beleza? 17 de janeiro de 2024, eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo que está nesse livro chamado Documento Secreto Revela Plano para Conflito Iminente. O jornal Bild teve acesso a um plano do Sistema de Defesa Alemão para um confronto iminente entre OTAN e Moscou. E essa profecia desse documento está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos, tá? O que estava nesse documento? O jornal Bild, no final do ano passado, teve acesso a um documento do Sistema de Defesa Alemão chamado Aliança de Defesa 2023. E esse documento trazia, no meio bélico, a gente chama de análise de cenário, prospecção de cenário. Um cenário de prospecção, análise do que pode acontecer, com previsões sobre como um conflito aberto entre a OTAN, com seus 32 países com equipamento nuclear, e Moscou, com suas 32 mil ogivas nucleares, como esse conflito se desenvolveria mês a mês no ano de 2024. E essa previsão está se cumprindo perfeitamente diante dos nossos olhos, o que é impressionante. Conforme o texto, Moscou começaria uma mobilização de homens em fevereiro de 2024, o que eles fizeram, preparando uma ofensiva direta contra os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, por volta de julho, o que eles fizeram também, porque existe um rio que separa a Letônia de Moscou, e nesse rio tem uma boia, uma limitação com boias, que o pessoal ali da borda do país do Pudim empurrou para cima da Letônia. Ou seja, eles partiram para cima do território das repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Aconteceu exatamente o que eles tinham falado. Segundo esse documento prospectivo chamado Aliança de Defesa 2023, foi trazido em dezembro de 2023 pelo jornal americano Bild Zeitung, né, o jornal Imagem, o nível de tensão atingiria o ápice em outubro,
quando Moscou moveria homens e equipamentos bélicos para Kaliningrado. Se você nunca ouviu falar em Kaliningrado, você está por fora também, porque muito provavelmente será por causa de Kaliningrado que vai começar a confusão, ok? Agora, olha só, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu não vou falar o nome para não ofender a pessoa. Mas um ser humano, não vou dizer nem qual tipo de ser humano que é. Um ser humano acabou de colocar aqui, profeta do caos. Só que em vez de botar ortograficamente C-A-O-S, caos, ele botou, a pessoa botou profeta do caos com U. Profeta do caos. Ok? Então eu estou dizendo para vocês, quem é ignorante, continua ignorante. Quem quer acordar, acorda que eu vou te ajudar. Perfeito? Quem quer ficar no Mobral, fique no Mobral. Mas evita pagar mico. Mas você bota profeta do caos com U, você está dando um exemplo do que eu acabei de falar. Ok? Da ignorância. Perfeito? Tá bom? Então, meus amigos, o nível de tensão atingiria o ápice em outubro quando Moscou moveria os seus homens e equipamentos bélicos para Kaliningrado, que é um território de Moscou separado do resto do país, semelhante à situação de Alasca para com os Estados Unidos, que fica na costa do Mar Báltico entre a Polônia e a Lituânia. Em seguida, com o apoio da Bielorrússia, Moscou partiria para cima dos territórios da OTAN no final do ano, aproveitando uma espécie de vácuo de poder nos Estados Unidos entre as disputas de novembro e a posse efetiva do novo ou mesmo presidente em janeiro de 2025. Neste ponto, o documento em questão afirma que o sistema de defesa alemão seria forçado a implantar um grande contingente no flanco oriental para conter o avanço dos homens vindos de Moscou. O preocupante é que o estudo não conclui se as equipes da OTAN seriam capazes de vencer os homens de Moscou, deixando um cenário aberto para o que aconteceria depois disso. Ok? Está se cumprindo. Está se cumprindo, eu vou dizer para vocês por que está se cumprindo, tá bom? Mas olha só, pessoal, estamos quase chegando a 10 mil likes, ainda falta 600 e poucos likes, tá? Dá o like aí, porque deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje eu vou gravar um podcast muito legal, falando sobre meu livro novo. Então eu tô com um pouquinho de pressa. Amanhã tem Inteligência Limitada, vou falar sobre a relação entre Jefinho Frankenstein, Didinho e as disputas pela Casa Branca e o engano que está programado para acontecer esse ano lá no Inteligência Limitada com meu amigo Rogério Vilela. Amanhã a gente volta lá no Inteligência Limitada, se Deus quiser, às 19 horas e conto com a presença de vocês lá, tá bom? Então tá bem corrido o meu dia hoje e amanhã, porque eu tô aqui, né, podcast, preparando conteúdo e tal, dando atenção para meus alunos da Arca, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente batendo 10 mil likes, hoje eu vou te dar um presente, meu irmão. Eu vou trazer uma tonelada de informações para você deixar de ser menino e menina na hora de olhar aí o que está acontecendo no mundo e você virar adulto e maduro e se preparar para se proteger, proteger sua família, proteger seu patrimônio, proteger isso tudo. Ok, meus amigos? Então, eu vou dizer para vocês agora. A gente está quase batendo 10 mil likes. Então, vamos combinar uma parada? Falta, sei lá, 20 likes. Vou partir do princípio que a gente já bateu os 10 mil likes. Agradeço muito a vocês e começa a palhinha agora, tá? Preste muita atenção. Quem não conhece história está afadado a repetir os erros do passado. E eu digo para vocês, eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia trazendo informação filé para você que você não vai ver em nenhum outro lugar. Dá muito trabalho, é por isso que eu tenho 42 anos e não tenho mais um fio branco na cabeça e praticamente nem aqui nas partes íntimas já estou com o cabelo branco. Por quê? É o estresse para poder ler tudo e cumprir com o chamado que Deus colocou para mim para trazer para você a melhor informação. Beleza? Então, é engraçado ver, né? Eu trago essas informações filé, o cara fala, cadê a fonte? Que viagem. QI baixo, eu vou fazer o quê? Nasceu QI baixo, não tem o que fazer. Agora, para quem tá gostando, meu irmão, eu vou te dar toda a informação. Beleza? Preste muita atenção. Suécia, Holanda e Reino Unido já tinham avisado isso tudo pra gente, tá? Vamos fazer um negócio? Como vocês deram os 10 mil likes, vou colocar alguns links aqui para vocês, tá? Só que é link em inglês. Aí se você fugiu do curso de inglês, você usa um tradutor aí, beleza? Vamos combinar assim? Deixa eu colocar um linkão bonitão aqui para vocês da BBC Internacional, tá? Tá o link aí. Botei 4 vezes como a gente faz ali.
Beleza, tá aí o link, tá? Tô feliz aqui, me empolguei porque vocês deram o like, então vou dar aula na moral aqui pra vocês, tá bom? Então preste muita atenção. O cenário vai ficando mais tenso quando a gente descobre, nessa matéria que eu coloquei para vocês, que Suécia, Holanda e Reino Unido já estavam projetando desde o ano passado cenário semelhante de caos, conflito na Europa para este ano de 2024. Essa matéria recente da BBC trouxe uma declaração muito preocupante de dois altos oficiais do governo sueco. O ministro de Defesa Civil Carl Oskar Bolin afirmou durante um evento no final do ano passado que os suecos deveriam se preparar para um conflito iminente contra Moscou. Logo depois, sua opinião contou com o apoio do comandante-em-chefe bélico general Mikael Bydén, que declarou que os cidadãos suecos deveriam sim se preparar mentalmente para essa sinistra possibilidade que colocaria fim a nada mais nada menos que 200 anos de paz na Suécia. País que estava em vias de se tornar membro da OTAN e já se tornou. Ou seja, os países mais pacíficos da Europa estão entrando no conflito, estão entrando no time da OTAN. Todo mundo que não queria encrenca, agora está na OTAN. Você está falando de quem, Daniel? Finlândia, Suécia, países ali que sempre falaram, olha, a gente não quer briga. Isso aqui we want love, not war. A gente quer amor, não conflito. Ok? Agora eles querem. Por outro lado, em dezembro do ano passado, você conhece o meu trabalho, você viu essa informação? O vice-primeiro-ministro britânico Oliver Dowden, o vice-primeiro-ministro da época, fez uma declaração chocante ao dizer que os ingleses deveriam fazer estoques de rádios, lanternas, pilhas e kits de primeiro socorro numa preparação para eventuais cortes de energia. Tá vendo o que está acontecendo lá com os cubanos? Tá vendo o que está acontecendo em Pequim? Corte de energia. Numa preparação para eventuais cortes de energia e interrupção de comunicações digitais. Parece o cenário do filme O Mundo Depois de Nós, que eu já analisei na Gazeta do Povo e nos meus livros. E aqui também no YouTube, que é bom lembrar o filme O Mundo Depois de Nós. Se você assistiu, dever de casa para você hoje, assista o filme O Mundo Depois de Nós. O filme O Mundo Depois de Nós, que explica tudo o que vai acontecer, porque só confirma isso tudo, ele foi produzido pela Higher Ground Productions, que foi fundado em 2018 por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, e a sua esposa Michelle. A gente não pode esquecer também, tá? Numa entrevista do ano passado, de dezembro, o comandante do sistema de defesa holandês, falamos sobre Suécia, falamos sobre Reino Unido, estamos falando sobre Holanda agora. O comandante do sistema de defesa holandês afirmou que seu país deveria se preparar imediatamente para um possível conflito com Moscou. Ipsis literis, o que ele disse, abre aspas, a Holanda deveria ter muito receio de um conflito, a nossa sociedade deveria se preparar para isso. Moscou está ficando muito forte, defendeu o tenente-general Martin Wienen, comandante do Sistema de Defesa Real holandês, numa entrevista concedida à época ao jornal The Telegraph. Vou colocar o link para vocês também, tá? Matéria do Newsweek, mas faz referência a essa matéria do The Telegraph. 4 vezes o link aqui para vocês. E vou colocar uma vez o link aqui no Instagram para você, apesar de que no Instagram você não consegue clicar no link. Beleza? Tô só dando essa moral de colocar link para você porque vocês deram like. Então, aí sim, tá? Que é combinado, não sai caro. Então, desde o final de 2023, ou desde que teve aquele início do conflito lá na Terra Prometida em 2023, mais precisamente no dia 7 de outubro, eu falei para vocês que o 2024 seria emocionante, porque a surpresa de outubro, em vez de acontecer em outubro de 2024, aconteceu em outubro de 2023, quando o pessoal do Jamais fez aquela coisa inominável, inaceitável, absurda contra o povo de Tel Aviv, tá? Então, aquilo que a gente achava que era uma mera simulação está se mostrando como um verdadeiro planejamento, uma agenda se cumprindo. E é agora que eu trago a informação filé para vocês que eu ia falar só lá dentro da arca. Prestem muita atenção, agora nós chegamos ao cerne da palhinha, beleza? O que o jornal Bild disse agora? Lá no final de 2023, o jornal Bild teve acesso ao documento Aliança e Defesa 2023, mostrando tudo o que ia acontecer. E está tudo acontecendo à risca. O jornal Bild disse agora, na última sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, que fontes da OTAN informaram aos jornalistas investigativos do jornal Bild que daqui a 2 semanas Kiev já teria posse de equipamentos bélicos nucleares. E isso iniciaria um conflito direto e aberto entre Kiev, a OTAN e Moscou. Talvez cumprindo o que o líder de Kiev,
o Zelenko, ele falou recentemente dizendo que eles estavam se preparando para iniciar um conflito total, aberto, contra Moscou. E é lógico que para iniciar um conflito aberto total contra Moscou, eles precisariam ou precisarão estarem de posse de equipamentos nucleares. Porque hoje, o maior equipamento desse está lá em Moscou. Perfeito? E aí, meus amigos, ainda tem mais coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aqui. Eu tô pensando se dá para falar um negócio aqui. Quem assistiu o filme Inception, que é A Origem, com Leonardo DiCaprio, dirigido pelo Christopher Nolan? Quem assistiu, coloca eu aí que eu vou falar teu nome. Se você me ajuda, eu te ajudo, né? Pô, teve uma galera que colocou eu aí, The Flash, não deu nem... Ó, Ailton Pinheiro, Henrico, Vlad, pode ficar tranquilo, Vlad, vou falar de filme só. Cláudio. Obrigado. Deixa eu abrir na tela maior aqui, essa tela aqui é muito pequena. Pera aí. Quero dar uma moral para quem participa, né? Rede social é o quê? Rede social é interação. Sem interação tem rede social, então vamos interagir. Rodrigo, Rafaela, Iolaus, Odir, Lisandra, Bruno Pinheiro, Maria Aparecida, Thales Fernandes, Sérgio, Fabião, Ana Letícia, Elisa, Suzana, Danilo, Bruno, Marcelo, Marta, Joane, Celi, Eliette, Ângela, Antônio Júnior, Flávia Azevedo, Elton Neto, Suzana Corrêa, Madalena Silva, Cristiano Machado, Davi Melo, Bruno Rodrigues, Celfly, Paulo Ricardo, Luciana, Silvia Figueira, Viviane, André Caio, Lucas Couto, Henrique Moreira, Natália Gregório, Fernando Renovato, Berrec Videomarketing, Lorena Dansu, GECM Sim, Michele Cunha, Sônia Venâncio. Obrigado a todos vocês que assistiram esse filme. Você já percebeu que nesse filme eles fazem um negócio que o cara, ele acha que ele acordou do sono, mas ele estava dormindo ainda? Vocês lembram disso? Isso é o que está acontecendo com a maioria das pessoas de bem no mundo hoje. As pessoas, elas acham que elas acordaram, mas elas estão dormindo ainda. Porque existem várias camadas de simulacros e de hologramas querendo te enganar. Ou seja, entre nós aqui está sendo programado para o mundo, entre agora e o dia 5 de novembro, uma espécie de conflito nuclear entre Tel Aviv e Teherã, e entre Kiev e Moscou, e entre Washington e Pequim. Está sendo programado isso agora. Só que eu digo para vocês o seguinte, eu faço uma pergunta. Você acha que realmente esse conflito vai ser nuclear? Esse conflito não vai ser nuclear, meus amigos. Esse conflito, muito provavelmente, ele vai utilizar equipamentos nucleares sendo usados na atmosfera para liberar pulsos eletromagnéticos e derrubar as redes elétricas e a internet. E além disso, também, eles vão utilizar equipamentos de DEW, Directed Energy Weapons, armas de energia direcionada, que eles vão usar lá no espaço. Ok? Assim será o naipe do conflito. Perfeito? Parece que nosso amigo Rogério Vilela entrou aí. Amanhã a gente vai estar lá no Inteligência. Um abraço pro Vilela. Não sei se ele está ao vivo ainda. Mas lembrando do Vilela, que a gente sempre conversa com o Vilela, lembra do Tony Stark, né? Eu me lembro, quando eu estava estudando os tiranos da Grécia, né? A gente tem o Solon e a gente tem o Pisístrato. A gente tem esses tiranos, né? O Pisístrato, ele tem uma história muito engraçada, porque ele era de uma família aristocrática e ele arrumou uma estratégia para chegar ao poder que é sensacional. Sabe qual foi a estratégia que ele arrumou para chegar ao poder? Naquela época, a Grécia tinha criado uma regra de que ninguém poderia ter um sistema de defesa pessoal, uma equipe pessoal de mercenários. Por quê? Porque senão esse cara poderia facilmente tomar o poder. Não poderia haver sistemas de defesa privados, ok?
A Grécia, muito sabiamente, criou essa regra. Por quê? Porque os aristocratas da Grécia começavam a contratar um monte de jagunço e esses caras cheios de equipamento bélico, de um dia para o outro o cara tomava o poder e acabava com a democracia e instaurava uma tirania, ok? Então, o que o Pisístrato fez? Preste muita atenção porque isso aqui é o alto nível das operações psicológicas, tá? Lembrando que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no sistema de defesa brasileiro. E eu sou doutor em linguística na área também de análise de discurso, que é persuasão, convencimento, retórica, né? Estratégias de convencer. Segundo o historiador Heródoto, sabe como é que o Pisístrato fez para chegar ao poder, para contornar essas regras? Tá? Hoje eu estou empolgado, a palhinha está rendendo, mas daqui a pouco lá na arca vai ser assim, o suprassumo da informação. Presta atenção. Como é que o Pisístrato conseguiu chegar ao poder, montar uma equipe de defesa e tomar o poder, se havia uma regra que impedia isso? Sabe o que ele fez? Ele usou uma estratégia de operação psicológica, de persuasão. Ele simulou uma tentativa contra ele mesmo, uma tentativa contra tirar sua vida, ele mesmo se machucou, passou um monte de tinta vermelha na cara e entrou na Ágora, que era uma espécie de Câmara dos Deputados perdão, a Ágora é a praça, né? Câmara dos Deputados é a Eclesia e o Senado era a Bule, né? Então você já tinha um sistema bicameral na Grécia. Você tinha a praça, onde eles discutiam, a Ágora, você tinha a Eclesia, que dá origem à igreja, a Eclésia, e você tinha a Bule, que era o Senado. Então ele entra na praça, onde está todo mundo discutindo a política ali, ele entra todo machucado e fala: meu Deus, estão tentando tirar minha vida, meus inimigos estão tentando tirar minha vida, né? E graças a essa encenação, ele conseguiu convencer os atenienses a lhe conceder uma guarda pessoal, tá? Algo que na época não era permitido, porque o detentor de uma guarda pessoal poderia facilmente tomar a cidade. E, ainda de acordo ao grande historiador Heródoto, né, junto com Teucídides, que são os pais da história, o Heródoto falou que o Solon, já então, né, com idade avançada, chegou para os atenienses e falou: olha, não deixe o Pisístrato montar uma guarda pessoal não, hein? Ele vai tomar o poder. E foi exatamente o que aconteceu, porque com essa guarda pessoal, Pisístrato conquistou em 560 a.C. a Acrópole, instalando a sua tirania. Tá? Estratégias de persuasão e convencimento. Por que, meus amigos, eu estou falando isso com vocês? Eu estou falando isso com vocês porque isso que o Pisístrato fez está sendo feito agora. Da mesma forma que Pisístrato inventou um inimigo virtual para poder montar o seu sistema de defesa, sabe quem está fazendo isso hoje no mundo? Elon Musk. Elon Musk, ontem, ele publicou uma imagem. Meu Deus, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui para vocês, para você perceber que quem conhece história não repete os erros do passado. Para quem conhece persuasão, convencimento, operação psicológica, ciclo UDA, sabe como é que essa banda toca, essa banda funciona. Quem conhece viés de confirmação, puxa vida, meu tablet está sem bateria. Deixa eu botar ele para carregar aqui. Ontem Elon Musk publicou uma foto nas suas redes sociais de uma matéria de um jornal alemão mostrando uma mistura do rosto dele com o rosto do ex-presidente Donald e a matéria do jornal Der Spiegel, em alemão, o jornal alemão Der Spiegel, que é o espelho. E esse jornal alemão Der Spiegel colocou a foto de um rosto misturando ex-presidente Donald com Musk e fez o quê? E colocou a matéria: o segundo inimigo a ser derrotado. E aí o Elon Musk colocou nas suas redes sociais essa matéria e falou que irresponsabilidade desse jornal alemão Der Spiegel, porque estão colocando aqui conclamando as pessoas da mesma forma que tentaram tirar a vida do ex-presidente Donald, tentarem tirar a vida do Musk também. Então Musk está dizendo: estão querendo tentar tirar minha vida, ok? Então, pessoal, preste muita atenção, tá? Eu tô te revelando um insight aqui que já foi revelado na indústria cinematográfica.
Sabe por quê? Porque se você olha um dos primeiros filmes do Homem de Ferro, o Elon Musk aparece. E o próprio Robert Downey Jr. disse que o Elon Musk foi usado como uma referência, né? O Jon Favreau, que fez o filme, né? Que restaurou o universo cinematográfico da Marvel. Ele falou que ele se inspirou no Elon Musk com essa ideia de bilionário, filantropo e gênio. Né? Você sabe muito bem disso, você conhece Marvel. Além do Elon Musk ser... Então, quando a gente viu isso, tem uma programação preditiva acontecendo ali, mostrando que eles estão nos dando pistas para a gente pensar semelhanças entre Tony Stark, vivido pelo Robert Downey Jr., e o Elon Musk. Ok? O Robert Downey Jr., fazendo o papel do Tony Stark, no filme A Era de Ultron, o que ele faz? Ele monta uma equipe de robôs sentientes, autoconscientes, tá? E aí, dessa forma, o que ele faz? Ele diz que aquilo era para a proteção do mundo. Né? O que ele falou? Oh, estou montando uma série de robôs e montando uma super inteligência que é o Ultron, para que o Ultron possa e os robôs possam proteger a humanidade. Perfeito? Mas o que acontece? O Ultron passa o limiar da singularidade tecnológica, se torna autoconsciente e fala, não, eu vou fazer do meu jeito, e aí vira um caos, o Ultron começa a querer dominar o mundo. Ou seja, preste muita atenção, assim como o Pisístrato e assim como Ultron, devagarinho, sem ninguém perceber, no sapatinho, na suavidade, na tranquilidade, abaixo da percepção, abaixo do limiar da percepção das pessoas, Elon Musk está montando um sistema de defesa global capaz de dominar o planeta Terra inteiro. Ele não apenas é o homem mais rico do mundo, ele é o cara que possui aeronaves que mandam satélites para o céu, ele tem a maior constelação de satélites do planeta Terra, ele tem os robôs da Tesla Optimus, que são iguaizinhos os robôs do Tony Stark, ele manda equipamentos bélicos de DEW, Directed Energy Weapons, para o espaço, para o governo norte-americano. Esse cara já tem poder hoje para dominar o mundo, belicamente. E eu digo para vocês, o mundo inteiro vai olhar e vai falar, ó céus, ó vida, que caos, que conflito nuclear, ó, quem poderá nos atender agora? Quem poderá nos salvar? Vai aparecer o Batman e o Robin, o Elon Musk e o ex-presidente Donald. Vão falar, nós, os dois bilionários, vamos salvar o mundo, em nome dos cristãos e dos conservadores. E é aí que a verdadeira ordem internacional nova será implementada. Eu revelei para vocês a terceira camada de estar acordado agora. Hoje eu falei aberto, hoje eu falei declarado, hoje eu falei descarado, ok? E é isso que está sendo programado, perfeito? Só que, preste muita atenção, para isso acontecer, para o conflito entre Moscou e Kiev acontecer, precisa acontecer um outro conflito antes. E esse outro conflito antes, que está para acontecer, foi revelado neste final de semana em documentos que vazaram de um dos países mais poderosos do mundo, tá? A CNN norte-americana liberou esses documentos. Os Estados Unidos estão investigando esses documentos. Eu tô com matérias aqui, ó, da CNN americana, do The Guardian, que é britânico, Associated Press, NPR, CBS News, Euronews, BBC News. Eu tô com todos esses links aqui, de um documento vazado que mostrou que a última coisa que precisava acontecer para isso tudo se cumprir, parece que está acontecendo. E eu vou mostrar isso tudo para vocês lá na Arca agora. Se você é prudente, se você gosta de estudar, se você ama a sua família, se você quer proteger o seu patrimônio, a sua família, o seu conhecimento, vem estudar na Arca comigo agora. Porque agora, lá na Arca, eu vou te falar sobre esse documento vazado, eu vou te mostrar como ele cumpre
o que foi revelado ao mundo em 2010 e eu vou te dizer o que você precisa fazer para se preparar. Perfeito, meus amigos? 1 hora de aula aberta, 15 mil pessoas ao vivo, para a glória de Deus, mais de quase 13 mil likes. Muito obrigado. Foi por isso que eu me empolguei de dar uma aula para vocês. Vamos fazer uma revisão? Veja o que você aprendeu hoje. Você aprendeu história, você aprendeu filosofia da história, porque a gente falou sobre escola de análise. Você aprendeu alguns desses estudiosos, Brodel, Jacques Le Goff, a nova história, o novo historicismo. Aprendemos sobre Michel Foucault falando sobre história na arqueologia do saber. Aprendemos sobre estratégia de persuasão e convencimento. Aprendemos sobre as tiranias da Grécia, principalmente no caso de Pisístrato. Tivemos uma excelente aula sobre operações psicológicas. Aprendemos geopolítica de alto nível, porque eu trouxe informações quentíssimas vindas da Alemanha, do jornal Bild, do Bild-Zeitung e do Der Spiegel-Zeitung, dos jornais alemães. Você aprendeu coisa que você não vai aprender em nenhum outro lugar. A gente falou de história da Grécia, falamos de historiografia, falamos de filosofia da história, falamos de geopolítica, falamos de estratégia de persuasão e convencimento, entre muitas coisas. Ok? E isso aqui é o topo do iceberg. Lá na Arca, se você entrar na Arca, você vai ter mais de 200 horas de material sobre isso. A sua mente vai abrir e os seus olhos nunca mais serão os mesmos. Vamos lá para a Arca agora, porque eu vou te falar qual documento foi vazado e como ele comprova tudo o que está acontecendo, avisado desde 2010, e como se preparar para isso que está vindo. É preocupante. É preocupante, meus amigos. Eu estou morrendo de pressa para poder te avisar as coisas. E eu estou tentando te avisar. E quando acontecer, eu estarei com a consciência tranquila, porque eu avisei antes. Quem tem ouvidos, ouça o que a gente está avisando, como diz a Bíblia. Deus abençoe vocês. Vamos lá para a Arca agora, tá bom? Porque agora na Arca o bicho vai pegar. O link da Arca está aí no chat, o link da Arca está aqui embaixo do vídeo, o link da Arca está na descrição do meu perfil aqui no Instagram. Seria uma alegria, uma honra contar com a sua presença conosco na Arca, tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Amanhã voltamos com mais uma live ao meio-dia. Amanhã temos ao vivo, 19 horas, lá no Inteligência Limitada, com meu amigo Rogério Vilela, falando sobre caso Didinho, caso Jefinho Epstein e o que tem a ver com o jogo de poder no planeta agora. Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu, galera!